Agora a gente pode pensar um outro ponto de vista dessa questão de poliamor. E como é que ficam as crianças que convivem com adultos que vivem essa experiência, essa configuração familiar, né? Uma coisa que é importante a gente dizer é que a parte da sexualidade, aí, da vivência da sexualidade, ela não deve ser vivida, obviamente, na presença das crianças. A gente fala que é óbvio, mas é sempre bom frisar e acentuar que algumas coisas são óbvias e evidentes, mas tem que ser faladas, né? A atividade sexual de adultas não deve ser feita na presença de criança. Ponto. O poliamor, como não é atividade sexual, a gente está falando de relação amorosa, afetiva, como é que se lida, se explica, se fala sobre isso com as crianças? Da maneira mais natural e simples possível. Uma vez a gente revezava a carona e uma mãe perguntou como é que fala, explica para a filha que os filhos, né, que vê casais homossexuais, como é que ela explica isso para os filhos? Que as pessoas podem gostar de pessoas do mesmo sexo ou de outro. Como é que se explica a relação de poliamor? Dizendo que as pessoas gostam de mais de uma pessoa. Quanto mais natural e espontâneo isso for, melhor para as crianças. E aí, às vezes dentro da casa e da família, isso é vivido de boa. Só que aí, na escola, ou na sociedade, no clube, com as pessoas com quem a criança interage, isso é colocado de uma outra forma, né? Então, é sempre prudente para a gente que não sabe como que a família daquela criança vive. Às vezes a gente convida para a nossa casa amigos dos nossos filhos, das nossas filhas, para brincar junto, para ficar junto, e a gente não sabe como é a família dessa criança. É sempre prudente a gente tomar cuidado, né? Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu trabalhei muito tempo na assistência domiciliar, e aí a gente entrava na casa das pessoas e não sabia se o cuidador era marido, filho. Dei vários foras, né? Pensando que era marido e era pai. E aí o médico me ensinou. Você pergunta assim, a senhora é o que dele? Ou o senhor é o que dela? E aí a gente descobre qual é o vínculo entre as pessoas. Então, ao invés de a gente sempre perguntar direto, seu pai, sua mãe, vamos tomar cuidado para não tornar isso uma questão de algo que tem que ser sempre do mesmo jeito. As pessoas são felizes em outras configurações, de forma saudável, respeitando os limites do outro, cuidando das crianças adequadamente, né? Com responsabilidade, com carinho e com cuidados de higiene, saúde, com princípios, não tem problema nenhum. Isso é o fundamental, tá? Então, o poliamor pode nos causar certa impressão, meu Deus, que história é essa, como é que é? Eu posso não querer viver esse tipo de relação, mas isso não impede que eu tente entender como é isso para as outras pessoas e tentar me apropriar, ter uma certa tolerância e respeito, porque se essas pessoas têm comigo, por que eu não vou ter com elas? Você sabe o que é poliamor? Sabe a diferença de poliamor e sexo grupal? Vamos tentar explicar um pouquinho hoje essa diferença, tá bom?